Olha só esse comentário aqui do Rafael de Oliveira. Graças a um vídeo de vocês falando sobre TDAH, fui pesquisar e descobri que tenho. Fiz os exames. Obrigado por nos ensinar e divertir tanto. Amo vocês. Que bom, Rafael. Você vai ver que conhecer que você tem o TDAH vai te explicar, te esclarecer muita coisa e fazer você lidar de uma forma muito mais positiva com os desafios da sua vida. Porque quem tem o TDAH geralmente sofre muito preconceito, é muito rotulado, as pessoas não entendem as dificuldades. E, cara, é importante que você tenha isso diagnosticado pra você entender os seus desafios. Não, eu tô fazendo tratamento agora pra TDAH, eu voltei pro tratamento medicamentoso. A gente teve uma consulta, né, com a médica e mais uma vez o Leon foi diagnosticado, né, tava nem... Não, era uma médica diferente. Não, é porque os médicos fazem assim, eu fui diagnosticado há muito tempo atrás. Eu tenho até hoje o relatório do diagnóstico do meu TDAH de 2008. Eu fui diagnosticado como adulto, tá, gente? Porque na minha infância nem existia o termo TDAH. Não, existia, mas não era difundido, não, né? Ninguém... Não, eu não sei ainda se tinha sido determinado como doença, que TDAH é de que ano? Não tinha, eu vi o povo falando, fulano é hiperativo, fulano tem déficit de atenção. Mas eu não sei se era uma coisa formalizada ainda. Então, assim, eu fui diagnosticado e agora... mas eu fui diagnosticado na época colocaram uns trecos na minha cabeça, tinha um negócio parecendo... Eletrodos. Parecendo um joguinho de um dos métodos, parecendo um joguinho de videogame que eu tinha que interagir com eles e tal, e eu fui diagnosticado. E agora, a médica, obviamente, que tá lidando comigo agora, ela fez... Como ela não é o médico original, ela fez uma entrevista, uma série de perguntas pra, de novo, avaliar a situação, né? E, de fato, pela entrevista dela, eu não pedi detalhes do diagnóstico, mas pela entrevista dela, de fato, eu sou um caso clássico, né? De TDAH. Então, eu comecei o tratamento medicamentoso e por isso que eu tô conseguindo fazer as coisas. Antes eu tinha muito preconceito e também porque eu tinha medo da... tudo que eu tô falando aqui não é conselho médico. Não é conselho médico. Não é conselho médico. Não é porque eu falei, o Leon falou que isso... Não é, tá? Tudo que teu médico disser, desvalida o que eu falo. Se ele disser alguma coisa que contradiz o que eu tô dizendo, beleza? Se ele for da área também, né? Porque se ele vier se for ortopedista, não. Não, mas tendo conhecimento médico, ele já sabe mais que eu. Eu fiz a entrevista de novo, aí eu entrei no tratamento medicamentoso. O que acontece? Eu tinha um preconceito de tratamento com o tratamento medicamentoso porque eu usei Ritalina inicialmente por um tempo e a Ritalina, ela tinha um efeito colateral muito forte. Eu tinha um momento de atenção depois que eu tomava, só que quando passava o efeito, eu tinha uma atenção persistente muito grande, que é um dos problemas do TDAH, tá? O TDAH não é só falta de atenção. Isso é uma concepção errada. O que você tem é um problema no seu córtex frontal para regular a atenção. Então você pode ter até completa falta de atenção, que é, você sabe que você tem que se focar numa coisa para fazer uma atividade e você não consegue, porque o seu córtex frontal não consegue regular. Para uma pessoa normal, mesmo que seja uma coisa que ela não goste muito de fazer, quando ela fala assim, beleza, eu tenho que prestar atenção nisso, ela vai. O TDAH não vai. Mas também tem outra questão, que é o seguinte, você tem o problema da atenção persistente. De vez em quando, você tá fazendo uma coisa e consegue se focar, o que chamam de hiperfoco, que é até um termo que não é muito bom para se usar nesse caso. Só que depois que você tem que tirar sua atenção daquilo e focar em outra coisa, acabou o trabalho, tenho que ir para casa. De repente acabou essa atividade, eu tenho que ir para outra. Você não consegue desligar. O seu córtex frontal não consegue tirar a atenção daquilo. Então você tá fazendo uma outra atividade, só que você tá constantemente pensando naquela na qual você não deve pensar mais. Isso tem esse cansa, problema. isso exaure, né? Isso é, então, só pra ter um negócio. Então eu tinha esse problema. Esse era o meu, eu não tô falando mal da Ritalina, tá? Cada pessoa, uma pessoa vai reagir diferente. Contanto que você vai ver uma lista de efeitos não desejáveis de um medicamento e você pode não ter nenhuma delas, nenhuma dessas coisas, ou ter uma e coisa do tipo. Então é pra cada pessoa, por isso que tem uma série de medicamentos que são usados, porque cada pessoa reage diferente. Mas vamos lá. Aí eu usei Ritalina e depois da Ritalina, depois que o efeito passava, a última coisa na qual eu pensava, eu ficava com a atenção persistente. Eu não conseguia sair dali. Tipo assim, eu tinha acabado de pensar em como o final de um filme poderia ter sido diferente. Aí depois aquilo, era tipo assim, 5, 6 horas pensando nisso, sem parar. Não tanto, não 5, 6 horas, várias horas. Eu só consegui, eu tinha que fazer outra coisa, eu tinha que ir pra casa e relaxar. Eu tava tentando assistir um vídeo no YouTube, mesmo coisa de diversão, eu tava tentando jogar o jogo. Eu não conseguia parar de pensar. É como se o cérebro enroscasse ali, né? Ele enrosca. Tipo assim, ele fica tentando voltar pra aquilo o tempo inteiro. É como se aquela situação ainda tivesse na sua frente e você estivesse lidando com ela. Ou é uma coisa do trabalho, ou é um treco que você ouviu, ou é um treco que você viu na televisão, no YouTube. Ficava ali. Então eu tinha esse problema da atenção persistente depois que passava o efeito. E isso era muito ruim pra mim, porque você fica meio obcecado com o pensamento mesmo.
mesmo. É bem estranho. É pior do que a atenção persistente normal do TDAH já. Então, eu parei de tomar. Fica obsessivo, né? Não, você fica obcecado com aquilo. Você fica pensando, tipo assim, é nervoso. No meu caso, tá, gente? Tô dizendo que isso é efeito que a Ritalina vai fazer pra você se fizer o tratamento. Faça o que o seu médico mandar, tá? E comunique pra ele se for uma coisa que desenvolva, né? Porque você tem outras opções. Eu tô fazendo tratamento com outro medicamento agora, só que eu não vou falar qual que é, porque vai uma galera aí, eu tenho que tomar esse. Sabe como é que é o povo na internet? Você fala um treco aqui, o cara de bobear vai até em mercado negro tentar correr atrás do treco. Então não vou falar, não. Mas tá funcionando. Então, tá funcionando bem. Eu comecei agora e esse medicamento faz diferença. Tem efeitos que não são desejáveis, tá? Eu acho que principalmente a parte de alimentação, eu vi que eu não tô... Tá perdendo apetite. Você perde apetite. Eu tô tendo que lembrar de comer, basicamente. Que é exatamente o oposto do problema que eu tava tendo antes. Que eu tinha que lembrar de não comer. E também tem outras coisas também. Você se sente um pouco calmo demais, eu acho. Acho que eu tô passivo demais pra algumas coisas. Tipo assim, tem que fazer alguma coisa, eu não... Enfim, antes eu era bem mais entusiasta. Aí você fica meio... Mas acho que tá me fazendo bem. E por conta dele, voltei a fazer as coisas. Eu consegui voltar a ler. Eu li 1h30 por 1h30 antes da live começar. Uma coisa que, antes de eu começar o tratamento, eu não tava conseguindo fazer. É uma coisa que você fazia, mas aí porque piorou a reação, os sintomas do TDAH nessa fase, né, de estresse e cansaço, não tava conseguindo, mas agora tá. O que pra mim é um ótimo sinal, né, tipo... Eu consegui terminar um vídeo, que eu tava enrolando há muito tempo. Eu escrevi o roteiro pra ele antes de eu começar o tratamento, e tava lá parado. Aí eu consegui, terminei, tá com o editor já. Então, assim, eu tô muito satisfeito que eu tô melhorando nesse sentido, mas a gente tem que falar como chegou até aqui, né? Porque eu sou cabeça dura. Eu vi os efeitos da Ritalina e falei assim, eu não quero usar remédio. Só que as coisas foram ficando tão complicadas pra mim, e depois eu fui ver na internet o testemunho de tanta gente com tratamento medicamentoso conseguiu mudar de vida. E não só isso, desde a época que eu fiz tratamento com Ritalina, surgiram tantas novas opções de coisa que você pode tomar, sabe? Tem 12 anos, né? Tem muito tempo. 14. Surgiu muita coisa nova. Nesses últimos 10 anos, teve muito avanço na pesquisa da TDAH. Teve uma época que a boa parte da comunidade médica nem achava que TDAH era uma coisa que existia, tá? Lá quando começaram a propor ela como um problema. Hoje a gente sabe como funciona, sabe onde é o problema. Realmente, você tem uma parte do seu cérebro não funciona como deveria. A Larissa tá perguntando aqui se eu percebi a diferença, se pra mim, que me relaciono com você, se eu percebi alguma melhora até no convívio. Gente, o Leon é um santo. O Leon é uma pessoa que ele se sacrifica. Então, muitas vezes, ele não escondia, tipo, vou esconder, mas tipo assim, ele sofre o impacto das coisas que ele tá passando e demora às vezes pra eu perceber o que tá rolando, entendeu? Você meio que amortece o negócio. Você abraça a granada e pula no chão. Você é essa pessoa. Não, porque você tem que se editar um pouco. Se tudo que tiver de errado com você despejar em cima do outro, que a pessoa já tem que lidar com os problemas dela. Aí, se tiver que lidar com 100%, obviamente, quando você é cônjuge, você tem que compartilhar. Você existe pra isso. Mas o Leão me poupa demais. Mas não precisa ser tudo. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que tinha que ser tudo. Eu acho que você me poupa além da conta. Não precisa me poupar tanto assim, porque eu acho que eu posso facilitar a sua vida até um pouco mais se eu estiver ligada no que tá ao vivo, tá bom? Porque, eu te amo mais. Não, eu que te amo, aquelas DR, né? Não, é sério, o Leon é Capitão América quando abraça a granada. Basicamente isso que ele faz. Essas coisas dele que ele sofre tanto, acaba que não interfere na nossa relação. A menos quando ele tá... Quando eu percebo, entendeu? E aí eu falo, meu Deus, meu marido tá muito mal. Aí eu fico aflita e acaba que a minha aflição até contamina ele de piora, né? Mas quando ele tá tranquilo e fazendo as coisas, e ele se cobra menos e ele fica menos ansioso, obviamente eu percebo também, né? E fica melhor, assim. Eu fico mais feliz, né? Quando ele tá mais feliz também. Pra todo mundo que tem TDAH, se você tem suspeita, primeiro, não vá se automedicar, por favor. Não, pelo amor de Deus. Vá a um especialista e veja o seu diagnóstico. Se você tem esse problema, tá? O problema é de atenção, não é só falta de atenção. Tem muita gente voada, tá? Mas você tem uns problemas assim, você tem muita dificuldade de focar em uma coisa e de vez em quando você se foca em alguma coisa, você não consegue desligar daquilo. É tipo assim, você tem problema de regular a atenção. Pode ser o caso. Em vez de falar TDAH, é até melhor você falar assim, porque parece que é uma coisa que só tá dentro da cabeça, né? Tipo, não, você tem uma questão biológica, física ali. Você tem um córtex frontal danificado. Se você acha que você tem isso, procure um diagnóstico de especialista. E se você tem algum preconceito com tratamento medicamentoso, como eu tive por 14 anos, eu vou dizer pra você que evoluiu bastante o estudo sobre a TDAH. Há várias opções no mercado. Se você tiver problema com medicamento, você pode conversar com o seu psiquiatra para trocar esse medicamento. E você pode passar por todos eles, né? E descobrir o que funciona melhor pra você. Claro que não tô dizendo pra você experimentar, mas tipo assim, de acordo, tá? Com a recomendação do médico.